Olá, galera! Boa noite! Estamos dando início ao nosso primeiro Conexão Jovem. Tudo bem? Eu me chamo Jennifer, faço parte da Jubame, Juventude Batista Memorial, da Igreja Batista Memorial em Parada Modelo. E no mês de agosto nós comemoramos o mês da juventude. Estaremos dando início a uma série de vídeos denominados Conexão Jovem, onde estaremos conversando, debatendo sobre temas sugestivos e que intrigam a nossa juventude. E você é nosso convidado para estar conosco. Agora nós vamos estar orando e logo após estaremos recebendo o nosso primeiro convidado, o nosso pastor João Batista, que estará conversando conosco sobre jovem e a família, relacionamentos em tempo de isolamento social. Eu creio que Deus vai falar com você nessa hora, querido, nesse momento, nessa noite, amém? Feche seus olhos e ore conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, pelo presente que o Senhor nos dá, de estarmos agora com essa oportunidade de falarmos do teu amor, falarmos, ó Pai, da tua palavra, Senhor, e aprendermos mais de ti. Abençoa essa pessoa que está aí do outro lado, ó Pai, da tela, nos assistindo, que ela possa também sentir o toque do teu Espírito Santo, que possamos sair dessa palestra, desse debate, mais instruídos, mais capacitados, com mais conhecimento, ó Pai, daquilo que viemos aqui buscar, Senhor, e que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Essas são as bênçãos que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Então nós vamos dar início à nossa conversa, o nosso debate agora. Vou convidar o pastor João Batista para que se aproxime e tome aqui o seu lugar. E vou convidar também os nossos dois mediadores que estarão nesse bate-papo. O nosso jovem Rafael, pode vir, Rafael, junto com o nosso irmão Salatiel. E você que está nos assistindo, pode deixar nos comentários a sua dúvida, que no próximo a gente responde, tá bom? Deixa o seu like aí, compartilhe, curte o nosso vídeo. Tá legal, galera? Até logo, Deus abençoe. Boa noite. Bom, nesse primeiro encontro, a gente está tendo o privilégio de ter aqui o pastor João. E eu estou tendo o privilégio de estar com meu filho aqui do meu lado. Eu, na realidade, talvez seja mais nervoso que ele, pastor. Mas os jovens estão propondo, né, o tema, o jovem e a família, né, relacionamento em tempo de isolamento, pastor. Existe uma autora, na realidade uma psicóloga, né, de nome Pamela Magalhães, ela diz assim: as razões que levam cada família à decisão de estar junto podem ser as mais variadas possíveis. O que é comum a todas elas é o desejo de que esta união dê certo. Estamos sempre nos relacionando, seja no trabalho ou com amigos. E todo relacionamento é uma troca constante e requer um exercício de tolerância, flexibilidade e cumplicidade. Todo relacionamento familiar tem seus altos e baixos. Para que se consiga mantê-lo saudável, é preciso estar atento aos problemas que podem surgir para que não se transforme aos poucos em um peso insustentável. É o que enfatiza a psicóloga que acabamos de dizer. É exatamente por não se tratar de um conto de fadas, né, um relacionamento familiar, são diversos relacionamentos familiares que, invariavelmente, enfrentam crise. Mas o agravamento e a cronicidade delas podem culminar em sérios prejuízos para todos. A pergunta, pastor, que a gente tem para lhe fazer, para o senhor nos auxiliar, é: como lidar com os conflitos? Primeiramente, eu quero cumprimentar o pessoal aí, né? Que vai nos assistir, está nos assistindo. Boa noite, irmãos. Essa pergunta tem sido, assim, eu acho que a pergunta que tem rodado os recantos de todas as famílias. Como lidar com os conflitos. Como lidar
sou pai de 2 filhos, 3, porque tenho um adotivo, né? E a gente já tem uma vivência, não uma experiência, assim, que pode ser referência, mas nós temos uma vivência, temos uma longa estrada de caminhada dentro disso aí, né? Mas o que a psicóloga coloca aí é uma coisa assim interessante, porque ela aborda questões, né? Mas eu quero falar de algumas coisas aqui mais simples, rapidinho, só para a gente caminhar, né? Eu vou resumir assim em 2 pontos. Primeiro, quero abordar a questão da estrutura da família, esposo e esposa. Porque eu acho que parte daí, né? Aí tem a questão do relacionamento no meio dessa crise entre filhos, né? Porque a relação de filhos, ela é construída através da relação o início de um edifício, de um prédio, uma base, né, do cônjuge. E eu vou resumir em 6 pontinhos, 6 palavrinhas bem simples, coisa assim que precisa ser como base para depois a gente partir para o segundo ponto, que é o relacionamento que está entre jovens, né, jovens, filhos, filhas, pais, né? Então, 6 palavras. A primeira palavra é aquela que eu acho que o jovem usa bastante. Eu usei, você usou, quando nós vamos nos comunicar com alguém que nós idealizamos construir uma família. A primeira palavra é muito simples, é a palavra maravilhosa, é eu te amo. Está, vamos dizer assim, iniciado no amor. A segunda palavra eu acho que sai um pouco, mas ela está dentro da base. Me desculpe, me perdoe. A terceira palavra é eu compreendo. A quarta palavra é eu preciso de você. Isso é para o casal, tá? E a quinta palavra é uma palavra, eu digo que é motivadora, que traz motivação, que é você está lindo ou está linda. E a sexta palavra, né? Que eu digo que acho que a palavra mais bonita, né, é o obrigado. Esse é para o casal. Agora, para os filhos, né? A gente vai jogar numa outra linha, né? Que nesse primeiro ponto a gente vai abordar aqui, a gente vai caminhar dentro de alguns temas, algumas coisas muito importantes. Inclusive eu separei aqui algumas coisas, né? E eu quero voltar aqui, porque eu acho que o nosso tempo também não é muito, não é verdade? Nosso tempo é pouco. A gente vai poder falar muito a respeito de como lidar com esses conflitos, né, pastor? Como lidar com os conflitos, né? E a gente sabe, né, que eles são gerados por alguns motivos, né? E tudo tem participação de todos. A grande verdade é essa. Envolve a todos. Envolve a todos. Envolve a todos, não é verdade? Então nós podemos até pensar, o Rafinha vai conversar com o senhor a respeito também de um segundo ponto, né? Que é esse... Que é o dos filhos, né? Ele como bom filho, né? Na realidade, vamos tratar Rafinha desse tema, né? aqui, que é muito importante para a gente poder ter posição. Eu sempre observei muito, deixa eu falar isso aqui que é importante, eu sempre observei muito o Rafael, né? E sempre observei ele muito centrado, né? Assim, organizado naquilo que até nas nossas falas de momentos que nós tivemos juntos, eu observei muito e achei muito importante, né, isso. Então acho que ele foi o cara indicado, é o cara que a gente vai caminhar junto, vamos interagir junto aqui, Rafael, tá bom? Tá ok, tá ligado. Tá ligado? Então, não, vê se tá ligado aí, vê aí, se a luzinha tá acesa.
Isso, tá ligado. E o segundo tópico, né, que a gente queria tratar com o senhor é a segunda pergunta. Quais as bases para um bom relacionamento familiar? Que é que a gente estava querendo tratar. Aí ele separou alguns pontos, pastor. E um dos pontos, vários, né? Ele separou aqui 5 pontos que nós gostaríamos que o senhor comentasse de 1 a 1, né? Ele vai estar apontando para o senhor, então, tá cada bom. ponto o senhor comenta. Ótimo. Eu acho que o primeiro ponto que ele vai falar aí, né? Pode falar. Primeiro nunca relembre erros passados dos jovens na família. E a base bíblica que ele separou para isso tá: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Lucas 6:37. Então, nunca relembrar erros passados do jovem, do filho, isso realmente promove, digamos assim, o bom relacionamento familiar? Eu vou falar de experiências minhas. Eu passei uma época da minha juventude que eu tive problema quanto a isso. Mas foi uma coisa tão legal na minha vida. Eu vou falar de experiência porque isso é importante, já a gente falar. Foi uma coisa tão legal na minha vida porque eu tive conflito com meu pai devido a algumas escolhas que eu fiz. E meu pai, ele falava muito. Eu sempre fui muito ligado com meu pai. Negócio de papo, e ele era uma pessoa da antiga, cobrava muito, falava direto com a gente. Mas então isso me afastou um pouco dele, assim, naquela época. Mas um dia eu tive um negócio assim interessante, teve uma surpresa maravilhosa na minha vida. Naquele dia eu percebi uma coisa diferente. Meu pai chegou perto de mim e falou: fulano de tal, ele me chamava de Neco. Ô Neco, Nequinho, vem cá que eu quero falar com você. Mas ele não chegou e não despejou aquele monte de coisa em cima de mim. Ele me levou lá para um canto e falou assim: hoje eu quero falar com você como seu amigo. E eu estava vivendo um conflito realmente. E aí ele contou uma experiência dentro dessa questão que o Rafael falou aí. Porque ele queria me dar um conselho, ele queria me orientar. E ele usou um exemplo do passado. Não estou dizendo que ele relembrou e que ficou lembrando coisas, mas ele relembrou coisas que foram positivas na vida dele e jogou luz para mim decidir as minhas escolhas. Então, quando o Rafael colocou aqui, não lembrar coisas do passado, e você fez esse texto, tem realmente muito a ver conosco, porque às vezes nós falamos muitas coisas, nós pais, falamos assim: olha, não, eu não era assim. E eu já falei muito isso para minha esposa. E às vezes nós erramos, às vezes pais erram, e os filhos às vezes não compreendem, levam para o outro lado, quando às vezes a gente fala isso, porque é natural de um pai falar isso para um filho, de uma mãe falar isso para uma filha. É raro você não ver. A cultura tem mudado, tá? Mas é raro você não ver. É raro, aliás, você ver hoje, na nossa atualidade, uma mãe falando assim para a filha: eu quero que você seja igual a mim. Então, na realidade, o nunca relembrar os erros do passado, na realidade, não é bem nunca, né? Existirão momentos... Existem momentos que precisa ser exemplos, mas precisa ser aplicado como amigo. Eu creio muito que nós temos uma grande dificuldade, nós pais, de nos ir lá e ficar no pé de igualdade ao nível de entendimento, de ouvir do filho. O Rafinha tem um segundo ponto a colocar. O segundo ponto que eu estou vendo a colocar é: nunca vá dormir sem resolver uma discussão com seu filho. Porque muitas vezes a gente a gente só pensa: vou esperar até amanhã porque amanhã ele vai estar com a cabeça mais calma. E a gente quer saber se realmente isso é correto, a gente deve esperar até o dia seguinte ou a gente deve resolver essa discussão, resolver esse conflito antes que amanheça, antes que a gente vá dormir. E
estava querendo citar aqui também um versículo bíblico, irai-vos e não pequeis. Efésios, né? Sim, Efésios capítulo 4, me parece, 26. não sei, né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. É interessante que essa questão abordada por você, Rafael, ela é relativa. Às vezes tem coisas que você não deve insistir, deve parar. Mas tem coisas que você precisa terminar, botar um ponto final. Tem áreas vamos dizer assim, dentro do conflito, igual nesse momento agora, que eu acho que a conversa precisa ser concluída. Eu sou muito complicado quanto a isso, que eu sou muito assim de observar, mas eu não posso falar por mim. Mas a Bíblia está dizendo aí, em uma abordagem dentro do âmbito espiritual, né? Dentro vamos dizer, de uma posição espiritual, para que você não abra margem para que o inimigo, ou que problemas espirituais, problemas até mesmo de atitudes, afunde você, jogue você no abismo, que às vezes você precisa resolver imediatamente. Mas há questões que Tiago, aí você vai usar o texto de Tiago, que diz que você precisa ser mais moderado. Né? E dentro da questão do jovem, né? A gente já foi jovem nessa letra, a gente sabe disso, que o jovem ele quer saber, ele é imediatista, ele quer saber de tudo. E os de hoje eles querem instantâneo. E a gente tem lutado para se atualizar, para ficar no mesmo patamar, né? Então, mas a abordagem que você fez, ela precisa ser bem trabalhada. Inclusive hoje, num momento, né, de conflito hoje que nós vivemos dentro da pandemia, desse momento, então eu acredito que hoje, pela família estar mais juntas, mais próxima, então eu acho que essas questões são mais latentes no nosso convívio do dia a dia. Então, vamos falar uma coisa assim que é importante a gente abordar, que divergência não tem como você tem em qualquer área da sua vida. A questão é saber o tempo de falar, saber o tempo de ouvir, saber o tempo, né, de decidir. Mas agora, dentro da questão que você falou, creio sim que família, para manter, não é bom. Como eu aconselho na área, né, do conjugal, eu digo que não é bom. Porque, vamos falar uma coisa. Não é bom dormir com problema. Não é bom dormir. Por quê? Porque quando você dorme com problema, como é que você controla seus pensamentos, sua mente? Você não controla. É um vulcão, vamos dizer assim, é algo que nasce, né? E quando você está, vamos dizer assim, dentro de um equilíbrio emocional, devido a uma contradição, ou aliás, até algo que não foi bem, então você está com as portas emocionais abertas para qualquer lado. A diferença é você saber conduzir para onde seus pensamentos levam você. O Rafael vai continuar comentando, né, na realidade, que a expectativa que se tem como filho. Isso, então. E de alguns pontos aqui que ele também separou. Então pode ir lá. Separei mais dois que eu queria deixar eles juntos, né? Pelo menos uma vez por dia, tente fazer um cumprimento positivo ao seu filho. E também, nunca se encontre sem um acolhimento afetuoso. Sabe, de você chegar no seu filho e chegar cumprimentando com algo mais, como podemos dizer, algo mais indiscreto. Chegar com afeto, já abração do filho. Com mais carisma, né? Com mais carinho. Um carisma e puxar um assunto aleatório da vida. Eu também queria citar uma passagem aqui. A língua benigna é a árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Provérbios 15:4.
Eu vou dizer para você que você lendo esse texto, a gente fica lembrando que eu gosto muito de Provérbios e eu leio, vou lá e grifo, pego a caneta, vou lá e destaco esses versos. Eu vejo assim conselhos tremendos dentro do livro de Provérbios. Filho meu, ouve a correção do teu pai, né, da tua mãe que te gerou. Então ali tem coisas tremendas que eu acho que não é o jovem que precisa ler o livro de Provérbios, sabe, Latiel? Eu acho que os pais precisam aprender a ler o livro de Provérbios e compreender. Não que vão melhorar, que eu não sou um modelo de pai também. Não tenho essa pretensão, né? Mas que melhora muito, que te ajuda na hora que alguma coisa não vai bem. Isso com certeza não tenho dúvida. Mas ele coloca, o Rafinha, quando colocou aqui, pastor, pelo menos uma vez por dia, tente fazer um cumprimento positivo ao seu filho. Nós, no primeiro momento, a gente fala, não vai dormir aborrecido com ele. Isso. Ou às vezes deixa dormir para as coisas acalmarem. E agora ele provoca, né, esse pensar. Ele quer nos levar para... olha, também elogie. Né? Eu acho que ele está justamente isso, apontando esse detalhe. De fato, às vezes, como pai, né, a gente às vezes não observa tantas coisas boas que os filhos fazem, né, pastor? E aí é positivo isso, então. E a questão é que a visão nossa é uma Esse visão... elogio é positivo. A visão nossa é uma visão, né, diferente, acima, né? A gente quer sempre ter uma visão acima dos filhos, né? Mas na verdade que o Rafinha abordou aí, eu gosto muito disso, né? Chegar, falar alguma coisa, oi, tudo bom? Como é que é? Olá. E aí? Às vezes eu falo só um oi, não converso muito, mas chego e falo logo um oi. Igual às vezes a Jennifer chega lá em casa, né? Fala, oi? Tudo bom? Mas a gente sempre teve isso. Acho que cada família gera uma cultura de relacionamento. Vamos dizer assim, uma linha de relacionamento. E eu tenho de experiências de pastorado de pais que não conseguem ter diálogo com os filhos, filhos que não conseguem ter diálogo com os pais. Mas eu digo que não são os filhos que têm que ter diálogo com os pais, é os pais que têm que ter diálogo com os filhos. E às vezes, né, eu tive problemas com meu pai, né, daquele episódio, porque ele impôs para mim alguma coisa que eu não consegui, não aceitei. Então aquilo gerou um distanciamento muito grande. Então meu pai já não podia falar nada comigo. Então daquele dia, olha só que coisa legal que você abordou, Rafael, que você mexeu na minha vida. Depois daquele dia que meu pai me levou no quarto dele, eu me lembro como se fosse, acho, uma quinta-feira de manhã, 9 horas da manhã. A minha mãe não estava junto, eu e ele, de pai para filho. E que ele me conduziu, levou um papo legal comigo, isso em 87, mais ou menos 88. Caramba. Cara, tem muito tempo, hein? Então, daquele dia em diante, sabe o que aconteceu? Aconteceu um negócio legal comigo. Fiquei amigo do meu pai ficou batendo um papo comigo legal. E daquele dia em diante, a gente construiu uma carreira junto, que está até hoje. Eu passei a ser o motorista preferido do meu pai para viajar. E a Jennifer está aqui, ela sabe disso. Toda vez que ia viajar, sabe quem que ele chamava? Senhor. Chamava a mim. Por quê? Pelo que você abordou aí, tá? Pela questão que você falou aí. Estabelecer já uma confiança, estabelecer um diálogo. Não que eu, olha só, presta atenção, não que eu procurasse, ele que me procurou. Eu acho que deu um estalozinho lá, Deus abençoou, e ele me procurou. Eu não era pastor, não era. Eu vou até dizer para vocês, eu tinha um cabelo assim, bem black, né? Não tava nesse negócio de ministério, não tinha nada disso, não. Eu era um cara que eu gostava de viajar, né?
Mas é essa abordagem você está dizendo. Sim. É interessante que a Jennifer falou ali, eu vou repetir o que ela falou, que talvez não tenha saído no áudio, né? Então é a questão que aconteceu comigo. Eu não tinha meu pai como meu amigo, porque eu tinha uma crise com ele, né? De demandas, de postura, de algo que ele queria que eu fizesse, que eu não fazia, mas ele queria de uma maneira que eu não aceitava. No dia que ele chegou perto de mim como meu amigo, falou comigo, então aquilo foi um negócio que mudou a história. Mudou a história dele comigo e de mim também para com ele. Pastor, olha que interessante, né? No tópico que estamos abordando são as bases para um bom relacionamento familiar. E o Rafael separou um item ali, né, que eu acho que vai coroar esse fechamento desse segundo tópico que estamos abordando aqui. Antes, só fechar o assunto anterior, eu queria dizer, como filho, e unicamente filho, não sou pai, óbvio, queria dizer que muitas vezes, pelo crescimento, o pai ele já se coloca como uma posição de você ver e achar ele já superior. Você não vê ele como amigo porque você tem essa visão de que ele está ali como se fosse só um superior mesmo. Ele não é o teu amigo. Simplesmente por já ser pai, né? Sim, por só ser pai. Por ele cuidar de você, você já não chega com essa... Mas às vezes isso, Rafael, permita, mas às vezes isso leva um pai a soberbar-se porque ele achar que ele já é pai e ele pode tomar qualquer decisão. E o que também, o que muitas vezes eu pessoalmente me vi pensando também sobre a mesma coisa como Deus. Porque ele é superior, ele é o nosso pai, ele está cuidando da gente. E a gente acaba não vendo ele como nosso amigo. A gente acaba... E que legal, cara. Sim. Interessante essa abordagem tua. Então, um pensamento que eu tenho me questionado, entrando na minha cabeça já há um tempo, já vim até conversar com meus pais e é também um questionamento bom para ser levantado, para ser pensado. Mas você vai encontrar orientação bíblica de um Deus que não é assim. Um Deus que ele quer chegar perto de você e quer te explicar, quer falar para você. E a coisa é tão maravilhosa que ele traz, ou seja, ele constrói esse relacionamento através de Cristo, vindo a esse mundo, se aproximando da gente. Deus se aproxima da gente como um pai através de Jesus Cristo. Ele vem até nós. Olha o referencial, hein? Ele vem até nós. É o exemplo até para a gente, pai. Para eu, você, mãe, tá? Entendeu? Que é muito importante a gente entender isso aí. O último ponto, né, desse segundo tópico que estamos falando, né, que são as bases para um bom relacionamento familiar, o Rafael ainda vai continuar mexendo com o seu passado aí, pastor. Será? Vai. Então vamos lá, continue. Bom, o outro ponto é como perdoar. Esse é meio mais simples, né? A gente tá querendo saber... ele, eventualmente, seu filho, ele pode acabar ofendendo. Ele pode acabar falando algo que ele não desejava, ou algo pelo momento ele acaba soltando, acumulando certos sentimentos. E eu quero saber como perdoar. Também tem uma base bíblica aqui de Lucas 17, 3-4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier-te contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Na verdade, nós precisamos, nós pais, pai, mãe, né? Como Deus também. Acho que Deus pensa assim, eu penso assim.
E filho nunca deixa de ser filho. Pode se colocar na posição que for, seja crise, mas nunca deixa de ser filho. E é claro que a gente vê na história das famílias, a gente vê as tragédias, né, de um pai em crise com os filhos em crise com os pais, né? Mas eu penso o seguinte, dentro da família cristã, né, há uma necessidade até de se trabalhar isso aí, porque às vezes a pessoa até perdoa, mas a questão não é o sentimento do perdão, é expressar o perdão. O mais difícil do ser humano não é perdoar, é falar que perdoa, é confessar diante das pessoas. E dentro dessa visão, pastor, Rafael, no tópico anterior, ele fez uma colocação muito pertinente, né? A visão que se olha entre o pai e o filho, né? A mesma relação de Deus e o homem. Sim, e aquele com certeza. Deus que na realidade é o Todo-Poderoso, é aquele que condena, é aquele... Então, na realidade, o filho, ele fica meio ali, né? Naquela também condição de sendo filho, né? E o pai, na realidade, vou fazer alguma coisa, e como é que o pai vai lidar com isso que pode desagradar, né? Eu vou fazer uma abordagem da nossa atualidade. Hoje, a liberdade de hoje, né? Ou seja, o momento que a gente atingiu, essa época que nós atingimos, né? E nós vemos que o sistema dá uma liberdade muito grande, né, para os filhos impor diante dos pais muita coisa. E é onde gera muito conflito. E aí entra, em contrapartida, nós pais que precisamos saber conduzir isso aí. Conduzir para quê? Para que os nossos filhos vejam em nós o porto seguro deles. Precisamos descer do trono? Com certeza. Deus desceu do trono. Né? Deus desceu do trono por seus filhos. E pais precisam descer do trono por seus filhos, porque perdoar rapaz, isso tá na minha história, sabe por quê? Que naquele dia, eu não disse que eu perdoei meu pai, mas naquele dia limpou meu coração. Jogou no abismo. Aquele gesto do meu pai naquele dia, falando que era meu amigo, que ele estava vendo e me mostrando aquilo tudo, aquelas decisões, e falando para mim coisas assim interessantes que... Aí ele terminou dizendo isso assim para mim, olha, eu não vou, de hoje em diante eu não vou mais falar mais nada com você, vou deixar você escolher. Interessante que eu falei com meu pai assim, só me dá um tempo para me mostrar para o senhor. Eu falei para ele isso. Falei assim, eu vou mostrar para o senhor que eu mudei. Olha, envolvia, sabe o quê? Um relacionamento. Último tópico, pastor. Deixa eu só terminar. Claro. É raro um filho mudar, ou seja, algo muito especial na vida dele, porque um pai pediu, ou porque um pai exigiu. Mas eu sou uma experiência viva disso. Eu vou falar até uma palavra assim que, né, é para jovem, né? Eu consegui me dar bem, sabe por quê? Porque meu pai não brigou comigo, ele apenas falou comigo. E ali a gente teve, sabe que uma coisa? Um perdão mútuo. A gente se perdoa sem falar que perdoava, mas naquele bom diálogo, sabe? A relação mudou, né? A relação mudou, mas por mudar a relação, se construiu um perdão. Que às vezes não adianta você falar que perdoa se você não muda, cara. Que às vezes o pai fala que perdoa o filho, mas não mudou. Ele quer apenas que o filho mude. Se você quiser que seu filho mude, você precisa mudar também alguma coisa. E a mudança é a maior expressão de que houve perdão. Eu vou repetir. A mudança é a maior expressão de que houve perdão. Bom, acho que o nosso tempo está chegando e existe ainda um terceiro tópico aqui
que nós Sim, vamos, sim, que nós sim. vamos pedir para o senhor falar, abordar, né? Que na realidade começa com uma pergunta. Nesse terceiro tópico, a pergunta é: falta de comunicação, o grande vilão da crise familiar? Que é uma pergunta, né? E um ponto nesse tópico, queremos citar, excesso de individualidade. De o jovem ficar muito, como podemos dizer, na dele. E de certa forma, isolar. Ter essa relação de individual. Na verdade, a gente precisa considerar que cada ser humano ele tem um perfil psicológico e emocional. Então tem pessoas que são caladas mesmo. Mas tem outras que já são mais ou menos, outras são mais extrovertidas, abertas, né? Tem pessoas que é fácil de você construir um diálogo com ele, um aconselhamento. Tem outras que já tem que trabalhar melhor. Em se tratando de filhos, existe essa diferença também, pastor? Com certeza, não tenho dúvida. Eu sou de uma família onde tivemos 12 irmãos, né? Então a gente tem lá, eu costumo olhar para meus irmãos e traçar um perfil psicológico e emocional deles, ou seja, de como cada um você tem um diálogo diferente. Isso. Então eu acredito que isso também vai de pai para filho, né? Vai de pai para filho. E aí a abordagem que você fez, a primeira foi, né? Foi justamente o excesso de individualidade, ou seja, individualidade. Aquele filho retrancado, né? Isso também seria considerado um grande vilão, né? Com certeza, com certeza. E aí entra a sabedoria, ou seja, entra a orientação até de Deus, a espiritual, a sabedoria do pai, para saber lidar. Porque a gente temos na Bíblia aquela parábola dos filhos pródigos, que são 2 irmãos. Okay. E ali um falou e foi embora e voltou. O outro não falou nada, mas era o cara mais complicado que tinha na família. Tem uma outra palavrinha que ele vai colocar para o senhor, também como sendo uma mola, né, que pode trazer, né, ser considerado também como um grande vilão, né? Então a gente está tentando abordar aqui os quais vilões. seriam os vilões. Sim, né? sim. Qual outro vilão que você poderia citar, Rafael? A indiferença. Ih, rapaz, isso aí é um negócio complicado. Sabe que a indiferença é um tapa sem mão na sensibilidade, ou seja, no emocional de cada pessoa. Eu acho que não tem nada mais complicado, mais dolorido do que a indiferença dentro do ciclo da convivência familiar. Pastor, acho que ele vai colocar um outro ponto para o senhor, outra palavrinha, né, que eu particularmente como pai, me sinto, digamos assim, com grande responsabilidade, trago essa responsabilidade, porque muitas das vezes da minha vida, relacionamento como pai, filho, né, eu acho que me faltou esse item aí, Rafael, qual é? Uau! Eu colocava como sendo Será que vai me botar contra a parede também? Eu acredito que sim. Nesse tempo de hoje em dia, o principal problema é a falta de tempo. Falta de tempo. Ih, rapaz, o Irlan me falava muito sobre isso. Você não tem tempo pra mim? E pastor ainda mais complicado, né? Na é verdade, isso... Olha, eu vou dizer pra vocês. A questão não é o tempo na expressão própria, mas você separar o tempo. Ok. Né? Entendeu? E eu acho que isso é uma crise em todas as famílias. E a gente lida. Eu acho que é a faca de 2 gumes na nossa vida. Na vida do pai. Eu acho que mãe, não sei. Não vou me envolver muito lá na mãe, não. Mas no pai. É pelo perfil que a gente falou lá no início. Aquele perfil da paternidade, isso, da superioridade, né? Então você acha que não tem que dar tempo para filho. Eu acho que se encaixa dentro do que o senhor já está começando a falar e já falou, e um outro ponto que o Rafael separou, que eu acho que a gente veio para cá ser impactado pelas palavras, pelos pensamentos,
E ao mesmo tempo a gente fica refletindo, né, pastor? Eu tô do lado dele aqui, Eu tô mas não aqui, na condição dele. eu tô aqui, assim, né? Eu estou, assim, no meio assim, do oceano. Sabe por quê? Porque meus filhos já estão, um com 38 para 40, outros, e já sou avô, né? Então, você também já é avô, né? Sou, Então, já sou. mas então a gente já tá mais leve. Mas eu ainda fico tô imaginando um pai que tem um filho adolescente. Não é o meu caso, pastor. Eis o adolescente. Eis o Rafael jovem. tá saindo Agora da adolescência, né? Mas Já saiu, né? Olha o ponto que se coloca aqui como último, até para fechar, né? Nossa. Não, peraí um entrevista. pouquinho. Só falta mais Eu vou uma pedir ali. para vocês. Não, nós temos na plateia aqui Daniele. Ah, sim. Eu não posso deixar a Daniele fora. Eu vou colocar disso o último aqui. Coloca a última palavrinha usada como, digamos assim, palavra que pode trazer, né, conflito no relacionamento familiar, né? Eu pensava, mas em primeiro lugar, não só comunicação, né? Falta de diálogo, falta. Com certeza. Mas o Rafael tá trazendo mais uma Pode trazer, Rafael. palavrinha. O Rafael tá me bombardeando aqui, a né? Tá me gente, jogando nós pra mim estamos. aqui. Mas tá bom, isso é importante. A gente precisa falar sobre isso mesmo, ainda mais nesse momento, né? De que eu digo que a família tá mais próxima, todo mundo convivendo junto, Isso. né? De quarentena, né? Então isso. Nunca tivemos tanto tempo juntos, né? Vai lá, E eu Rafael. digo até que a gente não estava preparado para viver. A gente isso, está né? aprendendo a cada dia, né? Verdade. E esse aqui... Isso é complicado. Isso é a falta de respeito. Ei, meu pai do céu. Ô, Dani, você quer falar sobre isso aqui? Tem coragem? Olha, uma das grandes coisas que eu aprendi, né, com o tempo foi isso aí. A Bíblia manda a gente fazer isso. Honrar pai e mãe é respeitar. E hoje, a geração de hoje, não é que ela é uma geração ruim, mas, vou dizer assim, o mundo que nós estamos vivendo, o momento, ou seja, um tempo para cá, vou falar assim, Salatiel, do ano 2000 para cá, mudou muita coisa. Do ano 2000 para cá, eu vivenciei isso, né? Eu estou há 20 anos depois do ano 2000, então você já sabe a minha idade, né? Então, a gente que tem uma formação um pouco assim, jogada para essa área, direcionada para pastorado e olhar a família, na área de aconselhamento, a gente vê que houve uma mudança no comportamento, né? Havia uma mudança de liberdade nos anos 60 até o ano 2000. No ano 2000 parece que houve uma tomada de posse, parece que a juventude quis tomar posse de certas atitudes. Então, essa questão que você abordou é a falta de respeito. Falta de respeito. Antigamente a gente via um filho chegar perto do pai e falar o quê? Benção, pai. Não estou dizendo que isso é respeito, mas estou dizendo que isso são protocolos que levam a reconhecimento de soberania. Talvez ele esteja também provocando a gente aqui a pensar nessa via de mão dupla, né? A gente está falando pai para filho, mas o respeito é do pai para com o filho. Não, né? vamos lá. Não, com certeza. E a gente vê que foi construída uma cultura onde não só aconteceu de um lado, mas como dos dois lados, né? A gente vê hoje, né, as mazelas, vamos falar assim, as mazelas da família, e um dos pilares principais é realmente o respeito, o pai, porque o respeito traz amor, traz compreensão, traz cumplicidade. Então, quando não há o respeito, Rafael, então, quando eu não respeito meu pai, eu não amo ele mais. Porque o amor, ele vem como um pilar construindo, como uma árvore, né, do relacionamento, construindo tudo, dando os frutos para toda essa área do respeito. Porque a pessoa que respeita o pai e o pai que respeita o filho, ele vai saber dar os melhores conselhos para o filho, né? Tem uma história legal com a minha filha, eu não posso contar aqui, né? Que eu
falava para ela, né? Mas eu respeitei a decisão dela. Entendeu? Exato. Que não vem ao caso aqui. Exato. Então, respeito é você dar liberdade. Você pode orientar seu filho, mas você tem que respeitar A ele. decisão dele. Você tem que respeitá-lo. Você tem que entender. Até está. E outra coisa, às vezes, permita dizer isso. Às vezes tem pais, não vou dizer que é o caso daqui do nosso, né? Mas eu, na minha caminhada pastoral, já encontrei pais que falam assim: olha, se meu filho não fizer o que eu quero, também não precisa contar comigo. Não é assim. Eu creio que não é assim. Respeitar é você dar liberdade, mas você não deixar de amar, de orientar e estar junto. Porque filho é para sempre. Né? Você não tem um filho por um momento. Filho é até depois que você morrer, você ainda continua sendo pai, o pai daquele que está vivo. Essa história é uma história que não acaba. Não acaba. Ela passa de geração a geração. Né? Eu tenho assim uma coisa muito legal comigo, que o meu avô, o pai do meu pai, ele tinha o mesmo nome que eu. Então eu guardo muitas lembranças maravilhosas do meu avô, que era meu xará. E uma coisa legal, né? Ia lá na casa dele, além do mais que eu era, parece que o preferido. Não sei, porque eu tinha uma maneira de lidar com eles, né? E isso marcou muito a minha vida. E um respeito, assim, né? Em qualquer lugar. Vamos falar uma coisa? Claro que a gente está falando da família, né? Mas em qualquer lugar o respeito constrói muita coisa. Bom, pastor, acho que se encerra aqui, né? Antes de passar a palavra a Janifer, né? Que acho que ela vai fazer o fechamento. Quero agradecer a oportunidade de estar com o senhor, tá bom? Agradecer a oportunidade de estar com o Rafael. Eu não sei se eu atingi a expectativa de vocês, né? Ah, com certeza, com certeza. Mas agora, um momentinho. Agora eu quero falar para a plateia que está lá nos ouvindo. E aí, esses itens aí que foram falados aí, precisa levar para você? Você precisa deles? É o mês dos jovens, mês de agosto. Verdade. Né? E com certeza, tem muitos jovens, mas também tem muitos pais, tem muitas mães que estão precisando rever seus conceitos como família. E principalmente se for família que tem aquele nome especial, família cristã. Obrigado. Rafael vai também dar uma palavra de encerramento e logo após a Jane estará fazendo fechamento. Mais uma vez agradeço. Que eu tenho que agradecer o pastor, sua disponibilidade por estar conosco aqui. E eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Muito obrigado às respostas, de estar sanando as nossas dúvidas e ter uma boa noite. Né? Tem muito... Ok. Salatiel. Passar a palavra para a Jane, acho que ela vai fazer o fechamento aí com os jovens. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas não desgruda do canal da igreja não, tá? Porque teremos muitos outros momentos como esse. Vão ser maravilhosos, assim como foi esse, eu acredito. Né? Eu acredito não, eu tenho certeza que vai edificar a vida da sua família aí, tá legal? Então nós vamos encerrar agora, pedindo ao nosso pastor que faça uma oração por todas as famílias da nossa igreja, as famílias dos nossos jovens, das nossas juventudes cristãs espalhadas pelo Brasil. Amém? E para que eu, todos nós, com a nossa família juntos, escolhamos todos os dias lutar por aquilo que acreditamos. E a família é o que nós acreditamos, a estrutura familiar que Deus nos deu. Então lute pela sua família. Recomece todos os dias o relacionamento com os seus filhos. Os filhos recomecem todos os dias o relacionamento com os seus pais. Amém? Vamos orar, pastor? Eu vou fazer um pedido a você. Poxa, a Dani tá ali. Eu queria chamar ela para orar. Então vem, Tá Dani. bom?
Não vou deixar a Dani sem falar nada, né? Não, nós não ouvimos a voz da Dani. É verdade. E faz parte, né, do pessoal aí da Jubame, na verdade? Sim, então, sim. Eu quero passar a minha oportunidade para você, tá, Dani? Como filha, a Dani é como uma filha adotada, né? Então a gente tem esse carinho junto com ela, tá? Boa noite, juventude. Vamos orar para encerrar, né, este momento maravilhoso que a gente teve a oportunidade de estar aprendendo com o nosso pastor e nossos irmãos. Oremos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse trabalho, Senhor Deus, que está se iniciando com o direcionamento, Senhor, dos jovens, Senhor Deus, e o teu direcionamento sobre as nossas vidas, Senhor. Agradeço por mais essa oportunidade que podemos aprender, Senhor Deus, através dessas pessoas que o Senhor dispôs para estar, Senhor Deus, contribuindo para o nosso conhecimento, o nosso crescimento cristão, Senhor. Abençoa as famílias que estão em casa, Senhor Deus, os jovens que se tiveram despertaram de estar assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar, Pai, de uma forma tremenda, Senhor Deus, como o Senhor tem feito, adentrando os lares e abençoando cada um. E que esse mês venha a ser um mês diferente para todos nós da Juventude Memorial, Senhor Deus, e para aqueles que estão em casa assistindo também. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, hoje nós começamos a nossa jornada do mês da juventude e você é o nosso convidado para estar conosco todo esse mês de agosto aqui no canal da nossa igreja, compartilhando, dando like e se inscrevendo. Tá legal? Olha só, o nosso tema desse mês que nós estaremos trabalhando será: a missão não pode parar. A nossa divisa, 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Que você aí receba essa palavra motivadora. A missão não pode parar. O mundo parou por causa de um vírus. Mas a nossa missão não pode parar. A missão que o Senhor nos deu, como jovens, para fazermos a diferença, não pode e não vai parar. Tá legal? Repasse essa ideia aí, querido, para os seus amigos, para a sua juventude. Talvez você seja de outra igreja e esteja visualizando esse vídeo, tá bom? Então não perca. Deus abençoe. Tchau, tchau.